Isaías, capítulo 40, a partir do verso 6. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é o quê? É erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem o quê? As flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é o quê? É erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Pai querido e amado, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Senhor. O nosso coração está aberto para que o Senhor possa iluminar os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos, meu Pai, possam ser dirigidos pelo Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Eu estava lendo essa passagem e o Espírito Santo, preste atenção aqui, ó. Bem atenção nessa palavra. O Espírito Santo, ele disse assim comigo: você vai pregar essa palavra. Você vai pregar essa palavra para o meu povo. Porque aqui diz o seguinte: toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Seca-se a erva e cai a sua flor. Olha para o pastor. Quando você vê uma flor, quando você vê assim, aquela flor vem bonita, e você olha assim, você diz: que flor bonita. Amém? Essa flor é tão bonita. E aí, daqui a pouco passa o tempo, e aí você procura aquela flor e você não acha mais. Aquela flor que era tão bonita, ela murchou, ela secou, e daqui a pouco foi caindo as pétalas até morrer por completo. Não é verdade? É ou não é? E Deus falou no meu coração: você vai pregar essa mensagem, você vai falar para o meu povo. Mas o Espírito Santo disse para mim assim: antes de você pregar essa mensagem, eu quero que você veja como é o envelhecimento. Eu quero que você estude como é o envelhecimento do corpo humano. E hoje eu comecei a pesquisar, e eu fui olhando, e eu vou dizer uma coisa para você:
O ser humano, ele nasce. E quando ele nasce, todos nós recebemos um relógio. Amém? Quando você nasceu, você ganhou um relógio. Só que esse relógio, ele está com a contagem regressiva. Amém? Ele está contando os seus dias de vida, os meus dias de vida. E a Bíblia fala, depois você olha, Gênesis 6:3, diz assim, depois você olha, Gênesis 6, capítulo 6, verso 3, diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então olha para o pastor. Quando você nasceu, você recebeu um relógio. E nesse relógio tinha contando assim 120 anos. Quantos anos? Olha para o pastor aqui. 120 anos. Amém? Quantos anos Deus te deu? Deus te deu 120 anos. Naquele relógio, quando você nasceu, aquele relógio tinha marcando 120 anos. Todos nós. Aí você diz assim: mas pastor, como que todo mundo recebeu esse relógio marcando 120 anos? Se tem gente que só viveu 60, se tem gente que só viveu 20, se teve gente que só viveu 10 anos, Deus deu um tempo, e esse tempo era 120 anos. A partir desse momento aqui, ó, porque dessa passagem para trás, os homens viviam muito mais. Só que a maldade foi tamanha, e Deus foi lá e disse assim: não, vou regular esse trem. Eu vou regular esse relógio. 120. Amém? Vai escutando, preste atenção. Olha para o pastor. Então você recebeu um tempo para você administrar esse tempo. Diga amém. Você administra esse tempo. E esse tempo foi gastando. Foi gastando. E há pessoas que, por causa da atitude, da forma de viver, esse relógio que era para 120 anos, ele foi caindo. Tem gente que acelerou
esse relógio, ele regrediu mais rápido. Amém? Porque não soube administrar. Porque todos os órgãos, olha para o pastor, eles têm uma validade. Seus pulmões, seu coração, seu fígado, pâncreas, seu sangue. Amém? Só que o jeito que você viveu é que vai determinar se chega a 120 ou não. Nós estamos na época do carnaval. E tem gente que vai encher a cara. Tem gente que vai encher a cara. Há pessoas que vão encher a cara de cachaça. E o fígado dela, os rins, não vão aguentar. Porque os rins não são total flex, né? É ou não é? Então, os rins, o fígado, não aguenta aquela cachaçada. Entendeu? Quem está entendendo? A função não é para isso. Deus não criou para ficar lá na cachaça. A cachaça lá dentro, entendeu? Não é para isso. Então quem tinha 120 anos foi caindo. Quem está entendendo? Mas Deus deu 120 anos. O camarada, a vida sexual dele, ele queria ser o bambambam. E aí ele foi indo. Daqui a pouco ele está doente. Aqueles 120 anos foi caindo. E tem uns que estão até com AIDS por causa da vida promíscua. Foi reduzindo. Quem está entendendo? Amém. Uns usaram drogas. E as drogas, elas vão consumindo. Aquele tempo que você tinha de 120 anos, as drogas arrancaram boa parte desses 120. As drogas, elas arrancam o tempo que Deus te deu. Quem está entendendo? Amém. Pastor, eu fumo. Se você fuma, cada dia que você fuma, vai fumando, e vai fumando, os seus pulmões, preste atenção, Deus disse assim: você é para durar 120 anos. Eu vou te dar pulmões para você durar 120 anos. Só que você foi colocando fumaça onde não é para colocar fumaça. E você foi colocando, vai colocando. Quanto mais você vai colocando fumaça, mais esses 120 anos vai diminuindo. Quem está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Quem está entendendo? Então, a
a pessoa, ela começou a comer gordura, e come, e lá vai, e come. Fala uma comida gordurosa aí, que o mineiro gosta. Bacon, lasanha, barrigada, o que mais? Feijoada, e foi comendo gordura, Então, o que aconteceu? Olha para o pastor. Por essa alimentação desregrada, os 120 anos que Deus colocou um relógio quando você nasceu, foi diminuindo, meu irmão, porque o coração que Deus te deu, Ele te deu para durar 120 anos. Mas essa vida de Coca-Cola e tal, e muita gordura, acabou desse jeito, acabou doente. Quem compreendeu até aqui? Amém. Como Deus falou assim, olha, você tem que estudar, vai dar uma olhada, dá uma pesquisada. Aí eu fui dar uma pesquisada, ó. Aqui, ó. Quer ver? Olha só. Presta atenção aqui, ó. Os ossos perdem gradualmente o seu conteúdo mineral e ficam com menos força, resistência e densidade. Olha para o pastor. Os nossos ossos, eles estão cada vez mais fracos. Porque Deus disse assim: o homem vai durar quanto? 120 anos. Então olha para o pastor. Todo mundo tem um prazo de validade. Todo mundo. Isso quer dizer o quê? Que todos nós, a partir desse dia aqui, ó, a partir do dia que você nasceu, você começou a morrer. Amém? Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: você está morrendo. Você sabia? É. Não, pastor, quem está morrendo é quem está lá no regional. Todos nós estamos morrendo a cada dia. Você sabia disso? Você está morrendo. Porque a palavra de Deus diz: todos nós estamos morrendo a cada dia. A cada dia. E o Espírito Santo falou comigo: fala para o meu povo, fala que eles são como a erva. Porque tem gente, olha para o pastor, tem gente que está vivendo como se fosse imortal. Eu coloquei no jornal hoje, e o repórter entrevistou uma mulher, e a mulher falou assim, acho que ela estava aí no Nordeste, aí no carnaval no Nordeste, e ela toda suada, pulando e dizendo assim: eu vou ficar aqui até o fim, e eu vou ficar mesmo, e eu vou pular mesmo, e eu vou ficar igual a pipoca mesmo. Tem gente que está achando que é eterno.
Tem gente que está achando que vai viver o resto da vida, está morrendo. Deus está dizendo que você está morrendo. Você está preocupado com dinheiro, preocupado com tantas coisas. Deus está dizendo que você está morrendo. A cada dia você está morrendo. Olha só, os rins tendem a diminuir o seu tamanho e as suas funções quando o corpo começa a envelhecer. Eles não purificam tão rapidamente os resíduos e os medicamentos que se encontram no organismo e não ajudam o corpo. Olha para o pastor, os teus rins estão cada vez mais fracos. Cada vez eles estão purificando menos, estão filtrando menos. Pastor, mas eu estou me sentindo muito bem. Amém. Pastor, eu fui curado. Amém. Pastor, eu fui curado, pastor. Amém. Mas você não é eterno. Você tem prazo de validade. E você tem que pensar mais. Aonde você vai passar a sua eternidade? Porque talvez você só está pensando aqui nessa terra. Daqui a pouco eu vou falar um versículo a respeito disso. Então, a partir dos 25, quem tem mais de 25 aqui? Essa contagem regressiva, olha para o pastor, você vai sentir dos 25 para lá. Dos 25 para lá é que eles vão, você vai sentir mais. Entendeu? Olha para o pastor. Os rins estão se enfraquecendo. Olha lá, olha aqui, ó. A alteração na composição do corpo. Diz assim: diminui a quantidade de água dentro das células. Há aumento de gordura, principalmente nos quadris e no abdômen, né? Aquela barriguinha que você ganhou. E decai o ritmo de renovação celular em quase todos os órgãos. Por isso, eles passam a funcionar com menos eficiência. O ritmo do relógio, olha só, isso aqui é os médicos que falam, amém? Eu não estou ouvindo um amém aí. Pastor, estou morrendo. Por isso que eu não estou dando nem um amém direito, pastor. O ritmo do relógio molecular, olha só, é mais rápido no intestino e consequentemente este envelhece mais rápido do que os outros órgãos. O teu intestino, o meu intestino, ele está envelhecendo, e ele envelhece mais rápido do que os outros órgãos. O teu intestino está envelhecendo. Olha mais. Para, pastor, para, pelo amor de Deus. No sistema cardiovascular, por exemplo, há um aumento da espessura dos tecidos dos vasos e uma perda gradual de fibras do coração. O coração, a cada dia que passa, ele vai bater mais fraco, né? Vai perder força. A cada dia o teu coração vai ter que fazer mais força para bater.
No sistema nervoso, o envelhecimento é ainda mais visível, já que os neurônios, as células do cérebro, não fazem mitose, ou seja, não se multiplicam. Portanto, há uma diminuição de massa cerebral. Pastor do céu! Estudos revelam que há uma diminuição lenta do tamanho do cérebro aos 30 anos de idade e acentuada aos 60 anos. Isso provoca um aumento do tempo de resposta do cérebro para os órgãos e movimentos. Você vê, de vez em quando esquece, começa a esquecer. Você está envelhecendo. Os cabelos brancos vão chegando. Olha para o pastor, até a voz envelhece. Está tudo. Olha para o pastor, preste atenção que Deus está te avisando. Teus cabelos brancos, Deus está te avisando. O corpo está avisando, dizendo: meu filho, cuide da sua vida espiritual, porque você não é eterno, não. Quem está entendendo? Amém. Olha para o pastor. Em nome de Jesus, Deus mandou falar que você está morrendo a cada dia, a cada instante. Os seus órgãos estão ficando mais velhos, e você tem que tomar uma atitude. Você tem que saber para onde você vai. Para onde você vai? Pastor, já que eu estou morrendo, para onde eu vou? Olha para o pastor. Para onde você vai? Porque isso aqui tudo passa, meu irmão. Passa ou não passa? Tudo isso aqui passa. Você está morrendo a cada dia. Ó, não dorme não, gente. Oh, meu Deus. Uma palavra dessa, a pessoa não dorme não, meu irmão. Você está morrendo de sono. Tem gente que está morrendo de sono. Presta atenção nisso, meu irmão. Para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma, meu irmão? Porque daqui a pouco, olha lá, bom pastor está nos esperando. O bom pastor está nos esperando. Ali, ó, você sabe, né? O velório. Bom pastor é o velório. Então, olha para o pastor, talvez você está preocupado com dinheiro, preocupado em tanta coisa, você anda preocupado com tanta coisa. Deus está falando: meu filho, você está morrendo, o seu relógio molecular está diminuindo a cada dia. Para onde vai a sua alma? Você tem que estar preocupado para onde você vai depois que você morrer. Para encerrar, pastor, graças a Deus. Eu já estava na UTI. 1 Coríntios, agora eu quero que você abra a Bíblia. Abra a Bíblia para encerrar aqui. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta
vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos ler de novo? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meu Deus. O apóstolo Paulo diz assim: meu amigo, se a sua vida se limita só a essa terra aqui, você é infeliz. Você é o mais infeliz. O que ele quer dizer com isso? Olha para o pastor. Se você está contando só com essa vida aqui na terra, meu irmão, você está perdido. Se você está contando só com essa vida aqui, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Nessa vida aqui, nós iremos ter muitas aflições. O Espírito Santo quer dizer que você tem que pensar na outra vida. Você tem que começar a semear pensando no porvir. Se você morrer hoje, para onde você vai? Para onde a sua alma vai? Você tem que pensar e começar a investir na sua outra vida. Porque depois que morrer, ou a gente vai para o céu, ou vai para o inferno. E se você morrer hoje, para onde você vai? Então olha para o pastor. Tem um relógio. A medicina deu até um nome bonito, né? Falou aqui, relógio, como é? Relógio molecular. Ó, Deus colocou um relógio em você. E esse relógio está com contagem regressiva. Regressiva. Todos nós estamos morrendo. E nós temos que pensar na vida eterna. Nós temos que pensar na salvação. Aí, ó, carnaval, ninguém está pensando em nada. Eles estão pensando na vida daqui da terra. São os mais infelizes. São os que pensam só aqui na terra. Então, preste atenção. Você está sentindo os cabelos ficar brancos? Você está sentindo os pulmões? Você puxa assim, você vai puxando assim, você vê que dá menos. Você vai andar, você senta as pernas doendo, a coluna doendo. Isso é Deus dizendo assim: meu filho, cuide da sua salvação, porque você está envelhecendo. Quem está entendendo? Amém. Fora aqueles que tiveram a sua vida interrompida por um acidente, por uma bala, por um erro médico. Tem isso também, né? Então olha para o pastor. Amém? Quero orar por você. Vamos orar? Que eu estourei aqui o tempo já. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Isso. Senhor Deus,
Pai. Essa pessoa que talvez andava tão preocupada. Jesus falou para Marta: Marta, Marta, tu se preocupas em tantas coisas, uma só é necessária. E talvez você anda muito nervoso, muito nervosa. Você está se preocupando com tanta coisa, com filho, com marido. Deus está dizendo para você: filha, eu te dei um tempo. Filho, eu te dei um tempo para viver nessa terra. Prepara o teu coração, porque um dia você vai partir, mas que você parta para os meus braços, como se diz, partir dessa para melhor. Então, entrega a tua vida para Ele. Oh meu Pai, eu sei que o Senhor me deu um relógio também. E esse relógio está com uma contagem regressiva. E eu quero, meu Deus, a cada dia, Senhor, que o Senhor me der nessa terra, eu quero te servir, Senhor. Eu quero viver para te servir, entregar todo o meu coração a ti, Senhor. Porque eu sei que tudo está passando, mas como o Senhor disse na palavra, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Espírito Santo, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja, meu Pai. Porque um dia, se o Senhor não voltar antes, nós vamos partir. E queremos, ó Pai, que o Senhor faça conosco como um dia o Senhor fez, quando aquele ladrão na cruz olhou para o Senhor e disse: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse nada fez. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o Senhor Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que venhamos preparar a nossa vida, para que depois da morte venhamos estar no paraíso. Espírito Santo, em nome de Jesus, que essa palavra fique no coração de cada pessoa, que essa palavra esteja gravada no teu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus.